que Deus sempre nos ajudará. Isaías 51, eu lerei do 9 até o 16, na verdade agora eu vou ler só o 9 e o 10. Então, com isso em mente, lembrando da certeza de que Deus sempre nos ajudará, versículo 9: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu um monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Agora, você lembra do que ele está falando nesse versículo 10? Ele está se referindo a um acontecimento do passado. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Alguém lembra em que ocasião foi esta? Isso, saída do Egito, Mar Vermelho, né? O que nós encontramos aqui é um pedido de oração pela ajuda de Deus. Isaías, o profeta Isaías, para que o Senhor livre o seu povo do jugo de outros povos, para que seu povo possa ser liberto e voltar para a sua terra, a terra prometida por Deus. Então Isaías, ele ora a Deus pedindo por livramento. E Isaías começa a sua oração lembrando dos feitos do Senhor no passado, com a esperança de que Ele pode fazer os mesmos feitos no presente e também no futuro. Então é muito interessante a maneira que Isaías vai para com o Senhor Deus falar com Ele. Ele já começa assim: Senhor Deus. Primeiro ele fala ali, no versículo 9: desperta. É como se Isaías estivesse pedindo para Deus: Senhor Deus, desperta do teu sono, nos ajude. Isaías fala: arma-te de força o teu braço do Senhor. Então coloca força nos seus braços, como nos dias passados. Daí Isaías fala: como o Senhor já agiu nos dias passados, como no passado o Senhor já nos ajudou. Então é interessante porque Isaías aqui, ele tinha um fato, ele tinha uma prova de que Deus ajuda, de que Deus é bom, de que Deus cuida dos seus filhos. Porque Isaías, ele lembra de coisas do passado. Então ele cita aqui, Senhor Deus, lembra? Ele fala: não és tu, né? Ou seja, o Senhor abateu o Egito, o Senhor feriu o monstro marinho. É um apelido para o Egito, tá? O monstro marinho aqui. Então, o Senhor feriu o Egito. O Senhor tirou o teu povo de lá de dentro, aquela nação, a nação do Egito, aquela época lá, era a maior nação que tinha no mundo. E ele diz: olha, lá no passado, o Senhor tirou o seu povo do Egito, o Senhor livrou o teu povo do Egito, o Senhor tirou eles de lá. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor colocou uma banda de água para cá, uma banda de água para lá, e fez o teu povo passar em terra seca. E quando o povo do Egito entrou, o Senhor, é como se Deus tivesse tirado as suas mãos assim, aquela água aforrou a todos os soldados do Egito com seus carros valentes, né? Então Isaías, ele está lembrando de coisas que Deus fez no passado, porque ele precisava que Deus agisse da mesma forma agora no presente, para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão lá na Babilônia. Parte dele foi na Síria também, né? Na Babilônia. Agora, você pode orar hoje, você pode lembrar, e você pode até estar passando por algumas questões na sua vida hoje. Nós sempre estamos passando por alguma coisa, né?
E eu tenho certeza que você pode olhar para trás e lembrar do que Deus já fez na sua própria vida. Já lá no início da sua conversão, se você começar a pegar sua mente e levar para trás, você vai lembrar: olha, lá no início da minha conversão, Deus fez assim assado. Tantos anos atrás Deus fez dessa forma. A gente esquece algumas coisas que Deus fez, mas tem coisas que são marcantes, a gente lembra. Então esse Deus, ele é verdadeiro, ele é real. Ele não está morto, como nós cantamos aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo e ele age, continua agindo nas nossas vidas. Isso que, quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito estava com vários problemas políticos, rebeliões surgindo dentro do Egito naquela época lá. E Deus livra o seu povo, e depois livra lá no mar, onde o exército vinha atrás do seu povo. Então Isaías, ele lembrou do quê? Da bondade, das bênçãos e dos milagres que Deus realizou no passado em favor do povo de Israel, dos judeus, quando o Senhor os livrou lá do Egito. Tirou também, Isaías podia ter lembrado, depois que Deus tirou todos os povos da terra de Canaã, porque aquela terra pertencia ao Senhor. Até hoje ainda eles brigam lá, né, os palestinos e outros grupos: não, aquela terra é nossa. Não, aquela terra é de Deus, não é? E Deus dá a quem Ele quer, e Deus deu aos judeus, e será deles. Não adianta, os palestinos podem ficar bravos o quanto quiser, um dia será toda dos judeus, porque a terra é de Deus, e Deus faz o que Ele quer. Não estou dizendo aqui que os povos lá vão ficar sem terra. Não sei como Deus vai fazer, o que Deus vai acontecer, mas aquela terra não é minha, eu não sou judeu. Eu reconheço que Deus deu aos seus filhos, eu reconheço que Deus tem a minha parte, que Ele tem guardado a minha parte e a sua parte também. Então, ele podia lembrar que isso aconteceu no passado. Deus tirou todos os povos, quase todos, né? Um pouquinho lá, mas era para ter tirado tudo no final, se o povo fosse obediente. Desculpa. E Deus tirou os povos de lá, levou o povo de Israel para lá e os abençoou naquela terra com suas famílias, de forma que eles eram alegres e com muita fecundidade. Deus fez tudo aquilo, tirou do Egito, passou no Mar Vermelho, levou para Canaã. Vocês lembram a primeira grande cidade que Israel teve que enfrentar? Uma cidade bem murada, Jericó. E Israel lá, sem experiência com guerra, sem muitas condições, não tinha nenhuma condições para enfrentar uma cidade daquela. E eles oram a Deus, né, Josué, né? E Deus dá algumas instruções para Josué e os muros caem, como se fossem muros de areia, né? Quando vem a água do mar, cai. Então, o Senhor no passado prometeu e fez milagres, abençoou o povo de Israel. Isaías está dizendo assim: o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E era verdade. O Senhor fez tudo aquilo no passado, e eu estou implorando a sua ajuda para o presente agora, que o povo está escravizado lá na Babilônia. Então o que Isaías fez é algo importante. Ele lembrou da bondade de Deus no passado. Isaías já havia provado dessa bondade, e na sua oração ele parece instigar Deus a também lembrar que eles eram o seu povo, e que o Senhor havia feito promessas ao seu povo, e que por esse motivo Deus já o havia libertado de seus algozes
Então no verso 9, Isaías começa da seguinte maneira: desperta, desperta. Na verdade, Deus nunca dorme, Ele nunca esquece de nada. Eu penso que as palavras de Isaías aqui apenas eram uma exclamação em meio ao seu clamor por socorro. Poderia ser algo como assim: por favor, Senhor Deus, nos ajude, como o Senhor já nos ajudou no passado, pois somos o teu povo, e o Senhor tem nos dado promessas de livramento. Senhor, faça alguma coisa, não fique aí parado, haja em nosso favor. Já no versículo 17, olha lá o versículo 17, começa com a mesma palavra, tem uma outra aqui, desperta, levanta. Só que, olha o que ele diz ali, no versículo 17, né? Desperta, depende da tradução, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Então agora aqui no versículo 17, é um novo parágrafo do capítulo 51, tá? Então nós temos o primeiro parágrafo, vai do 1 até... Tem vários parágrafos, mas do 9 que eu li até o 16 é um parágrafo. Do 17 em diante até o 20 é outro parágrafo. E agora aqui, o que Isaías está falando é o seguinte: olha, eu já orei a Deus, eu já falei com Ele, eu já pedi, já clamei por ajuda, por socorro. Agora Jerusalém, ou seja, povo de Israel, vocês devem se levantar e fazer algo. Vocês devem obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, as instruções dele, porque eu já orei, eu já pedi para Deus, eu já conversei com Ele, e agora vocês precisam se mexer. Então nesse momento aqui no versículo 17, Isaías se refere ao povo de Deus, como que se a oração anterior tivesse sido respondida, e agora o povo precisaria despertar do seu sono e se levantar em direção a Deus, atendendo o seu apelo e obedecendo às suas ordens. Então é interessante isso, porque Isaías ali do 9 ao 16, ele ora a Deus, e ele fala: desperta, desperta, não como se Deus estivesse dormindo, mas assim: Senhor Deus, faça alguma coisa. Hoje de manhã o pastor Luiz falou dos 400 anos de silêncio de Deus, e depois ele responde ali para o nascimento de Cristo. Então parecia que Deus estava quieto, que não estava fazendo nada. Aí Isaías vai lá e ora a Deus e pede: Senhor, faça alguma coisa. E daí no versículo 17, Isaías se refere, ele vai ao povo e diz assim: agora, gente, é como Isaías disse assim: eu já orei a Deus, já pedi a Ele ajuda, Ele vai nos ajudar, mas agora vocês precisam se levantar, porque vocês estão dormindo, vocês estão no sono espiritual, vocês precisam se levantar e ouvir a voz de Deus e as instruções de Deus, porque Ele vai nos atender sim. Então é interessante, né, a fé de Isaías também. Lembra que no capítulo 6 Deus chama ele, né? E Deus diz: quem enviarei? Né? Ele diz: eis-me aqui, né? Envia a mim. Toda aquela questão lá. E aqui Isaías, então, ele vai a Deus e clama ao Senhor. Então nós precisamos sair muitas vezes do nosso sono. Muitas vezes, na maioria das vezes é assim. Muitas vezes não há algo que se possa fazer a não ser a sua atitude de mudança. Durante esses meus 7 anos de ministérios, muitas pessoas sempre vêm a mim: estou assim, estou assado, as coisas não mudam, e geralmente é alguém que quer receber algo, quer receber alguma coisa, e a única coisa, muitas vezes, que eu tenho para dizer para a pessoa é: olha, na sua situação, a única coisa que precisa fazer é você mudar a maneira de pensar. Você precisa mudar. Se você não mudar, vai afundar mais ainda, vai ser pior ainda para você. Então, muitas
das vezes, eu preciso me despertar do meu sono, eu preciso fazer algo. Pastor, eu não consigo mais orar, pastor, eu não consigo mais ler a Bíblia, pastor, eu não consigo mais ir à igreja. E a única mudança que precisa ser feita é na própria pessoa, dela mudar a sua atitude, o seu pensamento. Não, eu vou ir, eu vou ler, eu vou orar. Para quê? Para receber algo? Não, porque eu já recebi. Eu não tenho que fazer mais nada para receber algo. Muitos crentes agem assim, porque nós somos influenciados pelo mundo. Não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu orar, não adianta eu ler a Bíblia, porque nada acontece, mas já aconteceu. Nós vivemos em 2024, há mais ou menos 2024 anos atrás já aconteceu algo para você. Não precisa mais nada, não tem mais nada para acontecer. Tudo que vier o resto agora é lucro. Agora é você apenas se manter firme, de pé, na sua fé, não perder a sua fé com o Senhor Deus. Mas isso vai depender de você, mudar de atitude, mudar de mente. Eu preciso ter consciência de que eu preciso do Senhor, que eu preciso da palavra dEle, que eu preciso conversar com Ele, ter uma comunhão com Ele. Não existe mágica. Não existe dinheiro que faça alguém mudar a sua atitude, a não ser ela se conscientizar que ela precisa se esforçar. Então aqui agora, se o clamor de Isaías pelo despertar de Deus pode ser pelo motivo de naquele momento o Senhor não estar fazendo nada para libertar o seu povo, que na verdade o Senhor sempre está fazendo algo, mas Isaías estava clamando a Deus por uma ação mais ativa de Deus. O despertar do povo deveria ser em relação ao poder e propósitos de Deus, que nunca mudam. Ou seja, Jerusalém, desperte, judeus, despertem, saiam do sono, porque o Senhor nunca muda, Ele não muda, e Ele é poderoso, e Ele tem propósitos, e tem propósitos para as nossas vidas, e Ele vai cumprir, porque Ele já fez no passado algo. Ele separou um povo para si, tirou Abraão lá da região da Babilônia. Abraão foi para Canaã. Através de Abraão veio a semente, o povo de Israel. E depois o povo acabou indo para o Egito. O Senhor Deus tirou o povo do Egito, uma nação poderosa. E depois os egípcios vieram com seus cavalos e cavaleiros atrás de nós. E nós íamos ser moídos na frente do Mar Vermelho. E o Senhor fez assim, com a sua mão, com as suas mãos, tirou a água, deixou seco, e nós passamos a seco. E quando o último cidadão passou na outra margem, Deus tirou as suas mãos e a água afogou todo aquele exército poderoso. E depois o Senhor nos guardou por 40 anos no deserto. E por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque eles foram desobedientes, eles reclamaram, Eles reclamaram que não tem água, não tem comida, não tem isso, não tem carne, e assim foi reclamando. E o Senhor disse: vocês vão ficar 40 anos. É interessante porque a disciplina que Deus deu para eles nos 40 anos, Deus cuidou, Deus não abandonou eles. Vocês vão ficar 40 anos, vocês se virem. Não. Deus deu a disciplina porque eles mereciam, Só que Deus cuidou deles na disciplina, nos 40 anos. Nesse tempo aí, Deus deu as instruções para a arca, para o tabernáculo. Eles foram abençoados no deserto, nos 40 anos. Deus deu a lei. E depois, então, quando eles se dirigiram à terra de Canaã, vocês lembram lá de Josué, de Caleb e dos outros espias? Só Josué e Caleb deram um relatório positivo, os outros disseram: olha, os homens de lá são fortes, são grandes, não dá para se meter com ele,
Eles tudo são musculosos lá, são tudo fraquinhos, vão perder. É interessante porque Caleb e Josué, eles não desfazem o que eles falaram, assim, em termos assim, não, eles realmente são grandes. Os bichos lá são uns tanques, né? Só que vocês não lembram do Senhor Deus nos prometeu? Eu acho que a gente precisa confiar nas promessas do Senhor. Então, gente, vamos se preparar, obedecer, ser fiel, se santificar e vamos lá. E eles foram. A primeira cidade era muito fortificada, Jericó, né? E Deus deu Jericó, daí sim. Daí eles ficaram todos animados, né? Felizes, festejaram. E também veio orgulho, que daí eles perderam depois para quem? Uma cidadezinha bem pequenininha, com 2 letras até na cidade. Ai, né? Até o nome, né? Ai, né? Eles ficaram tão orgulhosos, né? Olha, nós podemos, mas foi o Senhor Deus que deu para eles, né? Jericó. Eles perderam para Ai, daí eles reconheceram o orgulho, daí eles começaram a vencer novamente, porque Deus deu a vitória. Deus foi removendo os povos de lá, e eles foram se assentando na terra. Então Isaías diz: olha, o Senhor Deus nunca muda, Ele prometeu. Ouça as seguintes palavras, eu quero ler aqui, de Paul Tripp. O diabo quer que você pense que a sua vida cristã é particularmente difícil. Ele quer isso. O diabo quer que cada um de nós pensamos: eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Ele quer isso. E nós pensamos. Às vezes eu me pego pensando: não é assim que funciona. Satanás, ele quer que eu pense que eu sou a pessoa mais coitada que existe no mundo. Satanás quer que eu pense que eu tenha muita misericórdia de mim, porque eu sou a pessoa que mais sofre no mundo todo. Satanás quer que eu pense que Deus, ele é malvado comigo, como foi lá no início do Jardim do Éden, que Deus disse para Eva: olha, Deus é malvado a vocês, Ele está escondendo coisa de vocês, Ele não quer que vocês sejam felizes, Ele está prendendo vocês. Não, coma da fruta aí e se abra para o mundo. Ele deseja que você pense que você foi designado, selecionado e escolhido para um sofrimento singular, exclusivo, único. Ele quer que você comece a crer que a sua situação, a sua localização e os relacionamentos da sua vida são definitivamente mais difíceis do que os outros enfrentam. Ele quer que você aceite a mentira de que enquanto você está sofrendo, os outros estão prosperando. Enquanto você está sendo questionado e humilhado, os outros estão sendo respeitados e honrados. Enquanto o seu trabalho é duro, o trabalho dos outros é fácil. Não é verdade? Passa isso em nossas mentes. O diabo quer que você comece a carregar o peso de que você foi escolhido para sofrer, enquanto os outros foram escolhidos para se alegrar. Então ele quer que você comece a pensar assim: você comece a andar com aquele peso no ombro. Deus escolheu eu para ser um nada, ninguém, um Zé Ninguém. Deus escolheu só para sofrer. Deus escolheu eu para ser humilhado, os outros para serem glorificados, honrados e receberem tudo. Eu não. E daí você leva esse peso nos ombros. Pronto, você vai para o emprego assim, você vai para casa assim, você vai para a igreja assim. E o diabo, ele quer isso, ele fica louco de fazer. E por que o diabo quer que você pense que você foi escolhido para um sofrimento exclusivo? Porque ele quer que você faça aquela coisa que o enfraquecerá e por fim o destruirá. Ou seja, ele quer que você comece a questionar a presença, a bondade, a fidelidade e a graça de Deus na tua vida. Se você começar a duvidar da bondade de Deus no seu momento de necessidade, você não correrá para Deus, porque você não vai pedir ajuda para alguém que você não confia, que você duvida. É assim na vida de crentes. Tenho visto crentes afundando na vida espiritual por causa disso.
Ah, Deus não me ouve. Ah, Deus não gosta de mim. Ah, Deus não quer saber de mim. Ah, a minha vida é um caos. Ah, mas por que eu não tenho isso? Ah, mas por que eu não tenho aquilo e o outro tem? Por que eu não sou isso e o outro é? Por que eu estou sofrendo isso e o outro não? E daí eu começo a carregar esse peso. E daí vem momentos difíceis na minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou para Deus. Eu não vou falar com Deus. Eu não confio nele, eu duvido dele. Eu duvido da vontade dele, não é tão bom assim. Claro, eu venho para a igreja e não falo isso. Não, Deus é bom. Estou sendo falso, né? E lá no fundo do coração eu estou com raiva de Deus, eu estou com ódio dele. Então eu vou procurar outras coisas. E essas outras coisas vão me afundar, vão me destruir. E é isso que Satanás quer. Por esse motivo, cada um de nós jamais deve esquecer da bondade, da fidelidade, da presença e da graça de Deus, principalmente naqueles momentos difíceis. E esses momentos são sempre bem presentes em nossas vidas. Sempre estamos passando por algum tipo de sofrimento, não é verdade? Eu preciso, todo momento, lembrar da bondade, da fidelidade, da presença e da graça de Deus na minha vida. Eu preciso fazer isso. Se eu não lembrar disso, já era. Já estou fazendo escolhas erradas. Esse é um segredo para combater o que o Satanás tenta colocar no seu coração. Lembre do passado. Se a sua vida hoje não está assim como você gostaria, você está passando pelo vale da sombra da morte, por dificuldades, por lutas tremendas, tudo bem, mas lembre que nem sempre foi assim na sua vida. Lembre da sua conversão, lembre de bênçãos do passado que Deus lhe deu, lembre da bondade de Deus sobre a sua vida, lembre de outras dificuldades que você já passou e Deus foi bom, Deus lhe guardou, Deus lhe abençoou. Não foque só na desgraça do momento, apesar que é real o que você está passando e o seu sofrimento é real, mas não foque só nisso. Lembre-se do passado. Versículos 11, 12 e 13. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e eles fugirão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, que para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, ou de mato, né? Quem és tu, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Então nós precisamos lembrar que esse Deus de Israel é o mesmo nosso Deus, é nosso Pai, consolador e ajudador, porque ele diz ali, isso é uma promessa de Deus: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Deus prometeu isso, vai acontecer ainda no futuro para o povo de Israel. Eles voltarão a Sião, eles voltarão a morar na sua terra, na terra prometida. E Deus diz assim, o regozijo e a alegria vão alcançar eles. Eles serão alegres, serão um povo alegre, eles não sofrerão mais, porque ele diz ali, no versículo 11 ainda: deles fugirão a dor e o gemido. Isto acontecerá no milênio. E o versículo 12: eu sou aquele que vos consola. Eu vou consolar vocês. E daí ele diz assim, quem é tu? É como Deus estivesse falando comigo. Quem é tu, Rafael? Para que você fique com medo dos homens por aí, que são mortais, eles não passam de erva. Quem é tu, Rafael, para se esquecer do Senhor Deus? Foi Ele que te criou, foi Ele que criou os céus e a terra. Quem és tu, Rafael, para temer continuamente, todo dia, o ódio do homem, aquele que fala o furor do tirano, ou seja, os governantes do mundo, aqueles que têm poder, aqueles que se preparam para destruir?
E daí Deus termina com a pergunta: onde está o furor do tirano? Como se Deus estivesse, Deus está, né? Ele não é limitado ao tempo. Então ele fala de uma forma que ele já está lá naquele tempo que nós estaremos, onde ele diz assim, ó, e aí, lembra daqueles autoritários, daqueles homens sanguinários e maus do mundo, os políticos, os donos do mundo, que você tinha medo das decisões deles? Onde eles estão agora? Onde é que está o poder deles? Como se Deus já estivesse no momento em que essas pessoas já tivessem sido condenadas e lançadas no lago de fogo. E Deus já está lá então na eternidade dizendo: cadê eles? Eles não estão aqui, ó. Quem está aqui é só eu e vocês, meus filhos. Eles não estão aqui, eles estão lá. Então nós precisamos lembrar que esse Deus de Israel é o mesmo nosso Deus. Nós não somos Israel. Igreja é uma coisa, Israel é outra, mas o Deus é o mesmo. Ele é o nosso Pai, Ele que nos consola e nos ajuda. E Ele tem feito isso na minha vida. Quantas vezes tenho pensado coisas, quantas vezes tenho passado por dificuldades, quantas vezes aí o Senhor tem consolado o meu coração, tem me ajudado. Não precisamos ficar tremendo de medo com as coisas desse mundo, nem com o desconhecido. Podemos descansar no Senhor confiando nele. Não é fácil, mas é possível. Então nesses versículos aqui, Isaías mostra que no final o povo de Deus será liberto e voltará a habitar em suas casas, com seus familiares, na sua terra com alegria. Será um tempo em que não haverá mais dor, nem gemido, nem choro, nem sofrimento. Deus os consolará. Não haverá mais aborto involuntário, todas as crianças nascerão. Já não o irmão mais vai matar irmão como Abel e Caim. Já a mãe não vai mais chorar, né? Como nós vimos hoje também, né? Que o seu filho morreu. Deus os consolará. Eles não deveriam ficar com medo dos homens poderosos desse mundo, e não deveriam se esquecer de quem é Deus como seu Pai, e nem dos seus feitos, dos feitos de Deus. E nós também temos essas promessas. Vá lá para o Apocalipse 21, de 1 a 7, são promessas para nós. Essas promessas aqui não são nem especificamente para o povo de Israel, é para todos aqueles que vierem colocar sua fé em Cristo. Apocalipse 21, de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Olha que legal que ele fala aqui, ó. Eles serão os seus povos. Isso quer dizer que todos os povos viverão juntos, em harmonia, e adorarão a Deus. O japonês, o índio, o branco, o negro, o alto, o baixo, todos os povos juntos adorando a Deus. Esse negócio aí que preconceitos, isso é coisa do homem, né? E essas políticas que tentam fazer todo mundo igual, isso aí também não dá certo, porque o homem é pecador, o homem ele tem um coração corrupto. Quem vai fazer dar certo vai ser Deus, no milênio. Lá ele fala: eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa ordem que Satanás hoje tem a liberdade de usar seres humanos para governar o mundo, isso acontece hoje, tá? Essa liberdade é dada por Deus. Da mesma forma que Deus deu liberdade para Satanás tocar na vida de Jó, Deus tem dado liberdade para que ele governe o mundo hoje. Então essa ordem vai desaparecer um dia. Deus já está agindo, e os últimos 7 anos lá de tribulação, antes da vinda de Cristo, serão os piores, porque é
como Cristo querendo agora, ele é o herdeiro do mundo, e agora ele então, a gente já sabe que ele é o herdeiro, mas ele ainda não está na terra governando, então o usurpador está usurpando. Tá? Quando chegar lá perto de Cristo voltar, os 7 últimos anos serão terríveis, porque Satanás vai ficar sabendo que Cristo está para voltar e tomar o seu lugar, e ele, como usurpador, vai ter que sair. Então ele vai ficar furioso e vai vir todo o julgamento de Deus. Então assim, hoje você pode chorar, chore, mas um dia você não vai chorar mais. Toda a sua lágrima será enxugada. Versículo 5: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso que está escrito em Apocalipse capítulo 21 aqui, é para nós, é para os gentios, é uma promessa para mim e para você. Agora veja os últimos versículos 14, 15 e 16 lá de Isaías. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu, o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Não somente Israel é o povo de Deus, mas também nós, a igreja, a noiva de Cristo, somos povo dele. E da mesma maneira que ele prometeu ao seu povo judeu que eles jamais desapareceriam, porque seriam protegidos pela sombra da mão de Deus, que suas necessidades sempre seriam providas, porque ele fala ali, não lhes faltará pão, e que a natureza seria movida pela causa de seu povo, também é assim conosco. Temos promessas semelhantes, porque também somos seu povo, somos filhos de Abraão pela semente espiritual, pela fé. Porque Apocalipse, que tem muitas coisas ali referente a Israel, também tem referente à igreja, aos gentios. E Deus vai mover a natureza, vai transformar a natureza para o benefício do seu povo. Então é interessante que Isaías ora a Deus e Deus responde a Isaías, que aqui é uma resposta de Deus para Isaías. Isaías vai lá: Senhor Deus, lembra que o Senhor nos ajudou tanto no passado, ajuda agora. E Deus responde, olha, ele responde ali a partir do versículo, nós lemos do 9, e ele começa no 12 a responder. Aqui ele responde, e Deus diz assim, aquele povo que está escravo será libertado, depressa. Ele não vai morrer lá no país estranho, ele não vai ficar sepultado lá, o seu pão nunca lhe faltará. Eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar. Ou seja, Deus, o que Deus está falando agora? Sim, que agita o mar de modo que brama as suas ondas. Deus está dizendo assim, sim, Isaías, eu lembro que eu abri o mar vermelho para o meu povo passar. Deus está falando assim, eu agito o mar. Ele está se referindo àquele episódio lá. As bramas, as ondas bramem. Deus está dizendo, eu lembro sim, que eu fiz aquilo, porque o Senhor dos exércitos é o meu nome. E ele diz ali que ele continuará movendo a natureza, se for preciso, o sol, a lua, o tempo, a temperatura, para proteger os seus filhos. Mas isso aqui é demais, né? Ele diz, eu te protejo com a sombra da minha mão, né? Imagina Deus fazendo assim, no sol. Eu estou andando lá e está difícil, ele faz assim para me proteger, com a sombra da mão dele, né? Então isso é maravilhoso. Deus prometeu o livramento final, precisamos confiar em suas palavras. No fim ele irá nos livrar, ele irá nos libertar de tudo. Nós já fomos libertos da condenação, mas ainda sofremos porque ainda o pecado habita em nós.
E ainda, nós habitamos no meio de um mundo pecaminoso, mas um dia seremos totalmente libertos de tudo isso. Não pereceremos aqui, nem em nossos corpos de pecado, mas seremos plenamente livres, libertos dos nossos corpos totalmente transformados. Eu quero ler esse último versículo aqui, ó, 1 Pedro 2,9. Porém, esse é um versículo que vale para mim e para você. Porém, vou parafrasear um pouco aqui, ó. Vocês são geração eleita. Eu escolhi vocês. Vocês são um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, se Deus, Ele me escolheu, e eu sou nação dele, sou exclusivo, propriedade exclusiva dele, e o propósito que Deus me escolheu, conforme 1 Pedro 2,9, é proclamar as grandezas de Deus, então, o Senhor Deus vai fazer grandeza na minha vida, Ele vai agir na minha vida, Ele vai me consolar, Ele vai fazer milagre na minha vida, para que eu proclame. Mas se Ele não fizer, Ele já fez, a salvação já é algo grandioso. E eu posso ler na sua palavra várias grandiosidades que Deus fez, eu posso proclamar isso. Então eu posso proclamar que o Senhor Deus está me consolando. Eu posso testemunhar para algum incrédulo: olha, eu tenho passado por isso e isso e isso, e o Senhor Deus tem me consolado. Eu tenho passado por isso e isso e isso, e o Senhor Deus tem me sustentado. Isso é proclamar as grandezas daquele que me convocou das trevas onde eu vivia antes, para a sua maravilhosa luz onde eu vivo agora. Então, assim, se Deus te convocou para a sua maravilhosa luz, viva nela, não volte atrás. Se você é filho de Deus, não fique andando nas trevas, e você já foi tirado de lá para andar nessa luz. Amém?